Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, dia de São José, mesmo no período da Quaresma. Então se abre esse tempo para celebrar as solenidades do Pai adotivo de nosso Senhor Jesus Cristo, esposo de Maria e padroeiro da Igreja Universal, Católica Apostólica Romana. Vamos acompanhar por que Deus escolheu José para essa grande missão. Evangelho do dia, Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que era chamado o Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho. Ele disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vejam, queridos irmãos e irmãs, que alegria! Dia de São José, dia de todos os pais. José padroeiro também de todos os pais, de todos os Josés, padroeiro dos pais, aqueles mais sofredores, que dia e noite lutam, trabalham para trazer o pão de cada dia, para que a família realmente tenha essa dignidade de caminhar alimentada de maneira digna, carregando a cruz a cada dia. E aí Jesus recebe como pai aquele que Deus escolheu. Então Deus escolheu a José porque conhecia seu coração, a sua vida, o preparou desde criança para essa missão. O marceneiro José, carpinteiro, aquele que de fato sabia era esculpir as obras para o material de casa, mas de modo especial esculpiu, trouxe a beleza da arte, da justiça, da paciência, do amor, cuidando da Sagrada Família, cuidando de Nossa Senhora, cuidando de Jesus, o Cristo, nosso Senhor. Então diz no Evangelho que São José assumiu essa missão, mas o Evangelho destaca o nascimento de Jesus, o Cristo e Senhor nosso. Logo no início diz no Evangelho, que fala de José: Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Cristo, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. E aí se fala de Jesus, se fala do Cristo, para dizer qual seria a missão de José. Então a origem de Jesus Cristo foi assim. Então, por causa de Jesus, por causa do próprio Jesus, dos seus méritos, José recebe essa missão de cuidar de Jesus, que ele tenha um pai na família, de cuidar de Maria. Porém, na época ainda que estavam os acontecimentos, vejam que mais uma vez fica claro para nós que Deus não dá satisfações para nós antecipadamente dos projetos dele para nós. Ele não precisou convencer a José, falar anteriormente como ele iria fazer, como seriam as suas ações, o seu modo de ser, de agir. Deus não diz nada disso, apenas quer saber: você quer colaborar comigo? Você quer aceitar a missão? E aí começa
Deus vai fazendo acontecer a sua vontade. E nós participamos da vontade de Deus. José, ele queria abandonar Maria. É claro que ele queria abandonar, porque ele, como homem justo, e que ela ficou grávida, como diz aqui, ela ficou, antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. É claro que José é um homem justo, ele não ia deixar com que, ele não ia denunciar Maria, e aí ele ia abandonar, para que a culpa recaísse sobre ele. Por isso depois ele iria assumir essa responsabilidade. Mas Deus, que tinha um projeto para José, disse: José, não tenha medo, José, sou eu que estou realizando tudo isso, e você vai participar deste meu projeto. Você vai ser o pai do Cristo, do meu filho amado, serás o pai, junto, e cuidará de Maria, que eu escolhi para ser a mãe de Jesus. Por isso que diz aqui no final do Evangelho: você dará o nome dessa criança, o nome será Jesus, aquele que veio salvar pecado, aquele que veio salvar o povo dos seus pecados. Que maravilha! Viva São José, que ele interceda por todos os pais, pela minha família, pela sua, por todas as nossas famílias. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.